Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. O mundo já vive a pandemia há mais de um ano. No início, muitos termos eram novos e a população foi se familiarizando com cada um, como isolamento social, etiquetas respiratórias, lockdown, colapso na saúde, hospital de campanha e muitos outros. Até mesmo o termo pandemia não era muito popular. Em março de 2020, muitas perguntas eram feitas, muitas incertezas rodeavam as conversas entre as pessoas e todo mundo acreditava que seria um período bem menor do que tem sido. Há 12 meses, o mundo se preparava para ficar mais dentro de casa, curtir a vida pela tela do computador ou do smartphone, ver seus artistas em lives, comemorar aniversários virtualmente. Tudo era um aprendizado, tudo era intenso, tudo era novo e tudo dava medo. Para falar sobre o assunto, convidamos Paula Pavan, que é terapeuta ocupacional e assessora técnica da área de saúde mental da SMS. Eu sou o Décio Caramigo, jornalista da assessoria de comunicação da SMS, e juntamente comigo, na apresentação desse podcast, tem o Douglas Sakaguchi, que é psicanalista e coordenador da supervisão técnica de saúde da freguesia do OI Brasilândia. Começa agora mais um episódio do Saúde Mais Cast, podcast da Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo. Fala, Douglas! Opa, Décio, beleza? Paula, é um prazer estar aqui e dividir esse espaço com a Paula, que é meu colega de trabalho, poder refletir sobre as coisas. Então, prazer enorme estar com vocês. O prazer é nosso. E aí, Paula? Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou contente de estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema tão importante para nós, né? Paula, a gente que agradece a sua presença aqui no Saúde Mais Cast. Ô, Douglas, tem sido um namoro longo, viu, para trazer a Paula até aqui. Deu uma fugida, sabe? Não, tenho vergonha. Ai, mas o que eu vou falar? Mas tá fazendo jogo duro, Paula, né? Exatamente. As pessoas ficam famosas, ficam assim, viu, Décio? Eu sei como é, eu sei como é. Eu já, não é fácil ter uma estrela no programa. Exato. Eu já tive outros contatos com pessoas igual a ela. Assim. Para começar o nosso papo, Paula, o que significa a quarta onda? A gente quer saber se esse termo é novo, se ele surgiu por conta da pandemia, acredito que sim, ou se ele foi criado há mais tempo. Vamos lá, pessoal. Esse termo foi criado por um médico pneumologista americano. Ele pode gerar um pouco de confusão, as pessoas tendem a achar que esse termo quarta onda diz respeito a uma onda da Covid, mas na verdade ele é uma terminologia criada para descrever o impacto da pandemia nas questões da saúde mental e como cada um de nós vai responder a esse impacto, né? É muito singular também, é um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Né? Tá certo, Douglas. Hoje, mais uma vez, a gente vai mergulhar aí nessas águas que você tanto gosta aí da saúde mental. Pois é, cara, e é onda, eu só tô tomando caldo nessas ondas aí, viu, Décio? Eu quero saber como a gente falou do último episódio aí do lúdico, do brincar, né, cara? Será que eu não vou conseguir voltar a brincar com as ondas, não? Assim, porque, cara, de verdade Acho que é interessante mesmo a gente mergulhar e falar um pouco dessas marcas, porque tá difícil, de verdade, essas ondas, esses caldos aí, tá? Fico pensando eu lembro de lá no início a gente fala, né, vamos buscar se reinventar, vamos descobrir novas coisas, mas está cada vez mais com o tempo cronológico passando, e o tempo lógico está sendo muito maior do que o tempo cronológico, está cada vez mais difícil buscar essa criatividade, essa reinvenção. Então, acho interessante mesmo a gente poder olhar para isso, a Paula poder mergulhar aqui com a gente nisso, para, enfim, ter lugar de respiro e a gente poder olhar um pouco para isso mesmo, né, Décio, né, Paula? Sim. Eu acho que era um sentimento, acho que meio que geral, no começo da pandemia. Eu aguento um mês, né? Depois, eu aguento mais um mês. Mas será que agora a galera tá falando, eu aguento mais um ano? Eita. Né? Porque um ano já passou. Eu acho que no começo da pandemia era muito mais comum a gente ouvir essas frases, né? Quando isso tudo passar, a gente vai se encontrar. Não, mas vamos deixar só isso tudo acabar, aí a gente vai retomar. E eu acho que nenhum de nós também imaginou que a pandemia duraria tanto tempo, né? Então eu acho que hoje a gente entende que não vai ser tão simples assim, né? A gente conseguir controlar a pandemia, e tem algumas adaptações que são necessárias e que vieram para ficar. E a gente precisa também ter uma postura de aceitação diante disso tudo,
porque, de fato, todos nós estamos muito cansados, né? Acho que ninguém imaginou que realmente, durante tanto tempo, a gente estaria vivendo essa situação. Mas acho que é necessário que a gente aceite para que a gente possa, de fato, se adaptar a essa nova realidade. E, Paula, eu queria saber os sintomas. Eu diria que a quarta onda, ela vai se manifestar em cada um de nós de uma maneira muito singular, né? Mas algumas coisas, para a gente dar alguns exemplos que podem acontecer, são justamente a ocorrência desses sintomas mais individuais, né? Então, tem pessoas que podem experimentar um aumento dos sintomas da ansiedade, da depressão, do medo, né? Das pessoas que perderam pessoas decorrentes da Covid, então as questões do luto. Então, tem várias coisas que podem acontecer no âmbito individual, né? Como cada um de nós vai responder a esse tempo de isolamento, de não poder encontrar as pessoas que a gente gosta, né? De forma presencial. E eu acho que tem uma outra dimensão, que são aqueles sintomas que, na verdade, são decorrentes de fatores externos. Então, tem muitas pessoas que perderam o emprego, e para essas pessoas, esse sofrimento, né, de como garantir o sustento, então, da minha família, vai estar muito presente, esse estresse, né? A gente tem os profissionais de saúde, por exemplo, que estão extremamente cansados, né? Então, para eles, isso vai se manifestar de uma outra forma. Então, eu diria que para cada um vai se manifestar de uma forma diferente, mas sempre levando em consideração esses sintomas que são mais do indivíduo e aqueles que vêm decorrente desses fatores externos que todos nós estamos submetidos. Décio, é interessante e você fala de ansiedade, né, cara? E aí lembrei do Kaplan, assim, né, que o Kaplan fala que os sintomas ansiosos têm muito a ver, uma resposta fisiológica, com as pessoas quando iam para a guerra, do coração acelerar, né, da coisa, de uma resposta fisiológica para bombear mais sangue, porque você está entrando numa batalha, numa guerra. E me faz muito sentido pensar nisso, né, Décio? Porque, de certa forma, tem várias batalhas acontecendo, que eu acho que a Paula traz para a singularidade, cada um na sua batalha singular do que lhe acometeu ali essa pandemia toda. Mas a gente está numa vivência de uma batalha, né, cara, cotidiana, assim, batalha que é isso, a gente pode enumerar listas de batalhas, assim. Falando um pouco do meu mundo, também é isso, assim, essa batalha de como se reinventar, essa coisa, tem uma coisa de trancado, né, cara? Eu também me identifico muito, assim, dessa. Eu gosto de uma coisa de encontros mais intimistas, nunca fui muito de balada, coisas muito, né, assim. Mas eu também, às vezes, ficava, pô, será que eu quero ficar mais resguardado, mas agora parece que isso está me cobrando também, assim, eu desejo, mas aí eu também vem o desejo e já vem uma culpa por trás, do tipo, você não pode, não é a hora, e aí fica esse turbilhão na minha cabeça, e cara, vem culpa a mim, Douglas, de pensar em comer um sushi com a minha batiã, que tá com 90 anos, porque obviamente ela é um grupo de risco, e ela não consegue ter contato com o bisneto dela, entende? Assim, e é um privilégio ter bisavô, eu não tive esse privilégio, assim, meu filho não pode conviver, e eu entendo e tal. Mas percebe que estou falando isso para dizer das nossas batalhas, cara, das coisas que nos visitam nas sutilezas, assim. Pô, tô a fim de ver aquela pessoa, compartilhar que nasceu o filho dele, mas não posso, vou colocar em risco. Pô, queria ir lá no Décio, levar umas fraldas, levar umas roupas, fazer um churrasco com ele. Não dá, cara, não dá, não posso, entende? Então essas impossibilidades, isso cobra, cara, e isso fica aqui, e a gente vai tentando, e vamos se reinventar, mas chega uma hora que esgarça, né, cara? Isso consome, é isso, assim, porque isso requer trabalho psíquico, trabalho cotidiano. Então, acho que é um pouco disso que a Paula traz no cenário. E é isso, cada um, por vezes, numa função ou numa vertente, seja do trabalho, seja da família, seja do, né? Mas que está cobrando cada vez mais, né, cara? Isso, assim, vem exigindo, assim, o consumo vem aumentando. Você acredita que os profissionais da saúde, eles estão mais vulneráveis? Eu acho que os profissionais de saúde, eles estão numa situação extremamente delicada e eles vão vivenciar de uma maneira muito singular, né? Então, o que a gente tem observado é que pessoas que já tinham condições prévias, né, de transtornos mentais têm um agravamento desses sintomas durante a pandemia, mas a gente também tem visto pessoas que não tinham nenhum comprometimento prévio e que passam a desenvolver alguns sintomas de saúde mental diante disso tudo. A gente está vivendo situações limite, né, do ponto de vista dos profissionais. Então, profissionais que não conseguem descansar nunca, né, que tem uma jornada de trabalho extremamente extenuante, né, vendo os colegas se afastarem, não tem profissionais para repor, enfim. Uma situação mesmo muito complicada e que, sem dúvida, vai impactar, vai gerar sentimentos de desesperança, de exaustão
de burnout, que já foi tema aí de um outro episódio super interessante. Então, isso tudo vai acometer com muita força os profissionais de saúde, né? Porque, de fato, não tem muito como fugir disso. A gente está no momento de muita sobrecarga, né, do sistema. Temos tentado no município, ao máximo, diminuir essa sobrecarga, mas isso tudo, sem dúvida, está impactando, sim, a saúde mental dos profissionais de saúde. Eu acho que, quando a gente fala de quarta onda, a gente não está dizendo de nenhuma condição específica, a gente está dizendo de como as pessoas vão reagir, né, diante de tudo que a gente tem enfrentado na pandemia. Então, se o trabalho dos profissionais de saúde, nesse momento, está sofrendo essa sobrecarga imensa por conta da pandemia, sem dúvida também esses sintomas que vão aparecer são para lidar com isso, né? Então, o próprio burnout, sim, ele pode ser uma consequência, né, da quarta onda, porque a quarta onda diz respeito a como que vai ser essa resposta emocional, essa adaptação para todos nós, incluindo, sem dúvida, os profissionais de saúde. A quarta onda vai acontecer para todos, é isso? Sim, eu diria que sim, porque o tempo que vai demorar para as pessoas sentirem esse impacto, né, na saúde mental vai depender muito das características individuais. Então, eu acho que é isso. Para pessoas que são muito roeiras e sempre gostaram muito de sair, que tem uma postura mais extrovertida, vai sentir muito mais a necessidade, né, de não poder se encontrar por um tempo tão prolongado. Eu acho que se a gente tivesse essa situação, sei lá, por menos tempo, talvez algumas pessoas não fossem sentir, mas agora, tendo já passado mais de um ano que a gente está vivendo essa situação, todos nós, em algum momento, vamos sentir algum impacto, né, na nossa saúde mental. O que não quer dizer que todos nós vamos adoecer do ponto de vista físico, não é nada disso. Mas a gente vai sentir esse impacto, né? Seja num momento que a desesperança bate e é mais difícil a gente, né, continuar, seja uma situação... Imagina, por exemplo, as pessoas que moram sozinhas, né? Que não tem ninguém ali para conversar e que isso era algo normal, né? As pessoas estavam adaptadas. Só que durante tanto tempo, viver sozinha e também não poder encontrar as pessoas, então, assim, em algum momento, isso vai bater também, né? Essa solidão, essa dificuldade. Então, eu diria que sim, a quarta onda vai impactar todo mundo. Não no sentido de que todo mundo vai adoecer psiquicamente, mas, sem dúvida, todos irão apresentar algum tipo de reação emocional diante disso tudo que a gente está vivendo, da forma que for. E esse luto que a gente vive, né, enorme, são mais de 300 mil pessoas, né, que perderam essa batalha, né, que não estão mais entre a gente. Como que tem sido trabalhar esse luto no momento que a gente não pode se despedir? O brasileiro, ele é muito caloroso. O brasileiro também, a questão da morte para o brasileiro é um tabu. O brasileiro não sabe lidar com a morte como alguns outros povos, né? E esse momento do velório, né, da despedida final, é muito importante para a gente. Como que tem sido isso? Todos os rituais da nossa cultura, eles têm uma função de nos ajudar a vivenciar alguns processos. E, sem dúvida, esses rituais ligados a como a gente trabalha o luto, eles são muito importantes, né? Então, agora, com essa restrição de poder ocorrer um velório com mais pessoas, ou às vezes o velório é super reduzido no tempo, ou às vezes nem dá para ter velório, né? Eu acho que é muito importante que a gente possa reinventar esses rituais e criar outras formas de fazer rituais possíveis para nos ajudar nessas despedidas, né? Principalmente na questão da Covid. Então, a gente participou aí na Secretaria da Saúde, Douglas vai lembrar, pode me ajudar a contar, de um projeto super especial, em parceria aí com outras secretarias, que foi a criação daquele portal A Última Homenagem. Sim. É como um memorial onde os familiares podem colocar fotos das pessoas que eles perderam para a Covid, colocar textos lembrando como é que era essa pessoa, né? Como uma homenagem mesmo, né? Então, isso tem um valor muito importante, assim, na forma como a gente vai lidar com essas despedidas. Tem famílias que fazem uma chamada de vídeo, as poucas pessoas que estão ali no momento do velório fazem uma chamada de vídeo para os demais poderem ter uma última despedida, falar uma palavra que te lembra aquela pessoa, que vai ser como ela vai ser lembrada para você. Eu acho que a gente precisa de algum ritual de despedida. Se não for possível o ritual presencial, que é como a gente gosta, né, e está
mais adaptado, a gente precisa reinventar essas formas de se despedir. Hoje em dia, as pessoas acabam usando também bastante as redes sociais para isso, né? Às vezes, quando uma pessoa falece, as pessoas deixam comentários, e aí vai criando, são formas da gente lidar, né, com essa despedida, principalmente com a despedida abrupta, né, que muitas famílias que perderam pessoas para o Covid experimentaram, né, a pessoa não tinha nenhuma condição prévia e faleceu, né, de forma inesperada, então isso é muito importante. E quando tudo isso passar, a gente vai ter novos costumes? O que a gente mais quer saber, né, Décio? Olha, eu vou te falar o que eu penso sobre isso. Eu acho que o ser humano, ele tem uma capacidade imensa de se adaptar, de se reinventar. A gente já está vivendo isso, né? E eu penso que quando a pandemia, de fato, passar, estiver numa situação melhor e mais controlada, a gente também vai se adaptar novamente a essa nova realidade, que, na minha opinião, não vai ser nem exatamente igual a que a gente tinha antes da pandemia, nem exatamente igual a que a gente tem agora, que tem muitas restrições, né? Eu acho que vai ser talvez um meio termo entre poder sair para qualquer tipo de lugar, para grandes shows, grandes eventos, né? Não sei se a gente vai poder fazer isso, né, durante um futuro próximo, mas talvez a gente possa, né, sair, se encontrar com grupos menores. Eu acho que a gente vai ter que talvez criar um meio termo do que seria aí, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta desse termo novo normal, né? Mas eu penso que, sem dúvida, eu não sei se eu usaria essa palavra sequelas, mas eu acho que a pandemia, ela traz muitas consequências, né, para a nossa vida, e a gente já está vivendo essa adaptação, mas vai ter que se adaptar cada vez mais. Décio, eu estou pensando aqui, veja se faz sentido, Paulo e Décio, assim, que você falou do ritual do luto, né, do ritual do enterro, do velório, e como seria isso, e como se vai ser essas sequelas quando a gente voltar, né? E eu fiquei pensando assim, é interessante que o primeiro pulso nosso é, de fato, tentar achar caminhos e respostas, né, cara? Assim, tipo, como que vai ser, e projetar, e mais ou menos traçar um caminho, porque me parece que isso tô pensando aqui, a placa, de certa forma, uma angústia, alguma coisa que tá ali sem contorno, sem nada, a gente vai tentando dar um pouquinho de forma, assim, para ver se minimamente fala, opa, agora eu tô vendo alguma coisa, assim, talvez vislumbrando alguma coisa, sabe? Mas às vezes eu fico pensando, assim, e talvez seja muito do que tá me atravessando, de como eu tô sentindo isso tudo, assim, que talvez seja um pouco também de tolerar não ter resposta, sabe, Décio? Assim, e de suportar viver cotidianamente, vendo como isso vai atravessar, como que naquele dia eu vou conseguir, como que não tende, assim, porque eu acho que também, não sei quanto de resposta a gente consegue ter, cara. Porque lá atrás a gente pensou numa resposta, aí estamos há um ano, e aí estamos reconversando, e aí estamos projetando, sabe, assim, de verdade, isso pode parecer meio estranho, porque a pulsão de morte está muito forte, né, cara? Você falou 300, é morte todo dia, aí você trabalha na saúde que tá tenso demais, assim, tensionamento o dia inteiro, a busca, aí você liga na, sei lá, imprensa, denúncia que a vacina não é vacina, que o hospital tá lotado, que olha as condições, que aí bombardeia o tempo todo, naquela tensão. Precisa respirar, velho, sabe, assim, nossa, eu preciso minimamente ter um tempo para eu conseguir sentar e respirar. E respirar, entende? Assim, que é o que a gente está buscando agora, você poder respirar. Então, eu não sei, assim, acho que é importante refletir, é importante, mas talvez de tolerar também que respostas, talvez nesse momento, eu não sei o quanto que a gente vai ter e o quanto que a gente vai alcançar, entendeu? Não sei se ficou muito mórbido isso, muito pesado, mas é o que, de fato, eu venho sentindo, assim, sabe? Porque, por exemplo, quando a Paula falou de show, eu fiquei pensando aqui, né? Não sei se eu já falei, mas eu amo o Corinthians, assim, né? Então, se tem uma coisa que eu adoro, cara, é estádio, aquela energia de sair do metrô e ver aquela massa alvinegra. Eu sei que, né, assim, diante de tudo que a gente tá vivendo, isso é um nada, eu sei disso, mas tô dizendo da importância no meu mundo também. Sim. E aquilo me arrepia, cara. Toda vez que eu entro no estádio e vejo aquela grama verde, eu me arrepio o corpo inteiro, eu sinto isso, assim. E eu queria, por exemplo, que meu filho sentisse essa energia desde a barriga. Não foi possível, ok. Agora ele tá crescendo, também ainda não é possível, ok. E na hora que dá aquela explosão do gol, que é uma explosão única, onde você abraça o cara que você nunca viu na vida, a gente grita, voa baba pra todo lado lá, todo mundo dividindo a baba, vai Corinthians, e aquela baba pra todo lado. Será que, como é que vai ser esse ritual agora do gol, entendeu?
Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai poder ter essa explosão? Como é que a gente vai poder ter essa troca? Como é que vai ficar esse toque do estranho, né, em você? Então, bom, falei demais, mas a ideia central era essa. Depois Não, eu que isso, ficou muito falou sim. louco ou se eu Ficou consegui ótimo. transmitir algo. E posso Mas, falar uma coisa? claro, Na verdade, a gente nunca teve certeza e nem resposta para nada. Eu acho que a pandemia, ela verdade. mostra que aquilo que a gente achava, que a gente tinha certeza de como era o mundo, de como era a vida, na verdade era apenas uma projeção, né? Sim, Exato. E precisou ser completamente revisitada e atualizada com o momento que a gente está vivendo. Então, eu penso que se tem uma coisa que a gente pode tirar de aprendizado da pandemia, é a nossa falta de controle sobre a vida, né? Como o Douglas falou lá atrás, né? Nós neuróticos amamos pensar que a gente tem o controle, que a gente está controlando a situação, mas de verdade a gente nunca controlou nada e continuamos não controlando. Não é uma novidade isso, mas talvez a novidade seja que a gente passou a se dar conta disso agora, né? Agora a gente não tem para onde correr, nós realmente não temos controle de muitas coisas que nos acontecem, né? sim, Isso é o que temos para hoje. E Paula, para a gente já ir finalizando o nosso bate-papo, diante de tudo isso, como que a gente consegue cuidar da nossa saúde mental? Olha, eu acho que a saúde mental, ela é um conjunto, como a gente falou um pouquinho, né, de vários aspectos da nossa vida, várias dimensões aí da vida. Então, o que eu daria como dicas, né, como conselhos para a gente cuidar da nossa saúde mental? Em primeiro lugar, cuidar da nossa saúde física, porque ela tem todo o impacto na nossa saúde mental também. Então, cuidar um pouco melhor da nossa alimentação nessa fase, cuidar de beber mais água, né? A gente precisa estar hidratado, disso depende uma série de processos aí do nosso corpo. A gente precisa cuidar da qualidade do nosso sono, da quantidade de horas que a gente dorme e da qualidade do sono também. Se esse sono é reparador, se a gente dorme, mas acorda cansado, como se não tivesse dormido. Então, esses processos biológicos muito simples, né, muito intrínsecos aí para a manutenção da vida, eles têm todo o impacto na nossa saúde mental e a gente precisa olhar mais para isso. Muitas pessoas agora na pandemia passaram a cozinhar mais, né, em casa, passaram a preparar os próprios alimentos. Isso tudo, com certeza, teve um impacto positivo, né, na nossa saúde. Hobbies foram encontrados, né? Exatamente. Mesmo quem não gostava, precisou aprender pelo menos a se virar, né? Exato, não só na cozinha, né? Às vezes a Sim. pessoa nem sabia, mas ela sabe pintar. Ela sabe mexer com madeira, faz pequenos concertos em casa que ela nunca pensou que era capaz, né? Isso também é importante a gente ressaltar essas coisas também, né? Porque além de você trazer a solução para o seu dia a dia, para pequenas coisas, você também faz com que a sua saúde mental seja beneficiada, né, com isso, ou não? Com certeza. E você falou de uma coisa importante também, que é a gente também tentar ter outras atividades dentro de casa que não estejam ligadas à tela, né? Então, por exemplo, a leitura, ou como você falou, alguma coisa que você vai consertar em casa. Como a gente aumentou exponencialmente a nossa exposição às telas, né? Porque muitas coisas na nossa vida passaram a ter que ser mediadas aí pelas telas. Isso gera um cansaço mental muito grande, apesar da gente economizar energia com os deslocamentos na cidade, né? Que também era algo que a gente perdia bastante tempo e que agora, de certa forma, economizamos esse tempo. Mas mentalmente a gente está muito mais cansado. Então é importante que também para a gente se cuidar, a gente fique offline durante alguns momentos, né? Sim. Porque a tecnologia ela nos ajuda demais a manter o trabalho mesmo de forma virtual, porém ela também pode dar a sensação para as pessoas de que a gente está sempre disponível. Então, uma outra dica que eu dou é separe o tempo do trabalho do tempo do não trabalho, né? A gente não tem que estar disponível 24 horas por dia só porque a gente pode se encontrar por meios virtuais a qualquer momento. É super importante, principalmente para as pessoas que trabalham de casa, fazer essa separação, né, do momento do almoço, que você vai evitar de sentar com o prato na frente do computador,
você vai evitar trabalhar sem ter hora para acabar, você tem que tentar se organizar como você fazia de forma presencial, né, naquelas horas ali do trabalho, para que você também fique liderado para fazer essas outras coisas que são super importantes, para que você possa garantir períodos na sua rotina que você vá se cuidar, que você vai fazer coisas para você descansar, para você se sentir bem. Então, isso é muito importante. Douglas? Acho que é isso, Décio. Assim, o Paulo fez jogo duro, mas veio aqui, né, dar um pouco do ar da graça para nós, dividir com a gente, né, Décio, esse conhecimento. A pessoa fica famosa dá nisso, mas foi sensacional, assim, de poder escutar e eu acho que é isso, né? Acho que a gente falava também no episódio lá anterior do poder brincar, né? Isso ficou muito, assim, esse episódio também tá muito comigo, assim, de como poder brincar e como é possível a gente brincar, nós adultos que tornamos tudo tão enrijecidos, tão Exato. regrado, né? E o episódio da semana passada, né, com o Paulo é oficineiro, Paulo. Inclusive Paulo e Paula. Meu xará. Seu xará. O Paulo é um oficineiro do CAPS, Infanto Juvenil, Aquarela Parelheiros, e ele bateu um papo com a gente sobre o brincar, sobre a ludicidade como ferramenta de trabalho para questões de saúde mental. Tudo que ele falou lá tem muito a ver com a prevenção, digamos assim, da quarta onda, né, Douglas? A ludicidade, com certeza. ela... Com certeza, se as pessoas viverem, assim, uma vida adulta menos sisuda, sabe? Isso. Menos séria, sabe? Lógico, você vai dar seriedade no momento da seriedade, mas se você levar uma vida mais leve, já ajuda bastante para a manutenção da boa saúde mental, né? É isso. Essa dimensão do brincar na vida do adulto, ela pode estar presente de várias formas, do brincar em si, porque a gente tem sim, né, que dar risada, que brincar, enfim. Mas ela também pode estar presente, por exemplo, na forma como cada um exerce a sua espiritualidade. Ela também está presente na nossa cultura, com a dança, a pintura, assistir um filme. Isso tudo na nossa cabeça funciona da mesma forma que funciona para as crianças o brincar, né? A gente estava falando um pouco de como se cuidar, a gente teve também que, enfim, reaprender um pouco como é que a gente pode se exercitar mesmo durante o isolamento, né? E quantas coisas interessantes, até contando uma vivência pessoal, quantas coisas interessantes eu descobri, por exemplo, no YouTube, aulas de dança, aulas de zumba, isso tudo tem esse mesmo impacto na nossa saúde mental, né? São atividades muito semelhantes ao brincar, ao bem-estar, né? A gente poder também não pensar um pouco sobre os problemas, né? Isso tudo é muito positivo, sem dúvida são temas que têm tudo a ver. Perfeito. Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Mais Cast. Espero que demore menos tempo para você aceitar o nosso próximo convite. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Você foi realmente um pouco durona para aceitar o convite, mas a gente agradece, porque esse dia chegou e chegou muito bem, né? Faz parte do show, né? Faz parte. Obrigado, Paula. Pessoal, obrigada mesmo pelo convite. Fico aqui à disposição. Douglas, obrigado, hein? Eu que muito agradeço, obrigado. Décio. E de verdade, assim, cara, sendo muito honesto, poder participar dessas gravações, poder cada dia encontrar com uma pessoa e trocar sobre um tema, tem me ajudado a achar o meu respiro, cara. Então, assim, tem sido terapêutico para mim fazer parte disso, poder conversar. Eu que agradeço de poder estar aqui, poder dividir. E eu queria agradecer o sujeito oculto, o Igor, né? Que fica aqui com a gente também. Grande Igor, que faz tudo isso aqui acontecer. Exato. Eu queria agradecer. Igor Carrasco, nosso rapaz da parte técnica aqui. Obrigado a todos. Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.